seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Vamos aplaudir Estou seguindo o Senhor do Senhor. Bem-vindos à Casa de Deus, estamos em mais um culto de domingo. O pessoal que está assistindo quinta-feira, nós estamos aqui no domingo, no dia da ressurreição, o culto às 7 horas da manhã. Tivemos vários cultos maravilhosos. Na sexta-feira santa, alguém esteve aqui? Em todos eles nós vimos Deus operando, Deus fazendo coisas bonitas. E também tivemos o sábado, tivemos até a turminha da graça cantando, louvando a Deus, foi bonito. E hoje o dia todo, então, é celebração. Pessoal, não esqueça que o pessoal que está assistindo conosco quinta-feira, esse culto é de quinta-feira para a televisão. Nós vamos estar com o missionário de volta, sábado, dia 6, preparação da ceia, 9, 14 e 18 horas. E no domingo, ele vai estar para 7, 9 e 11, eu continuo 14, 16, 18 horas. São celebrações que Deus opera bastante. Dia 10 já está marcado Madureira, o missionário vai lá, na Praça Armando Cruz, 120, no shopping Tem Tudo, 9 e 14. E eu vou estar em Guarulhos, segunda-feira, dia 8, na UR Simons, 55, Rua do Sindicato dos Metalúrgicos. O pessoal de Guarulhos vai ser 7 horas da noite. E no dia 15, Sorocaba. É o novo salão, onde foi uma agência do Bradesco. Hoje é um salão lindo lá da Igreja da Graça, que vamos ter, né, a festa ali em Sorocaba, na rua São Bento, 171. Mas vamos entrar aqui na Palavra de Deus. Nós estamos aqui com o estudo de Lucas, capítulo 24, versículo 13. E ainda tem muita coisa para nós, né? Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Olha que já estou entrando no quarto culto nessa palavra. Lucas 24, 13. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Isso acontece conosco hoje. Nós somos de Jesus, andamos com Ele, mas não entendemos quem é Ele. Nós não compreendemos. Por quê? Quando nos deparamos com uma situação adversa, quando nos deparamos com uma situação difícil, entramos em pânico, entramos em desespero, esquecendo quem é Ele. Veja o parecer deles aqui. E ele lhes diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno. Atenção, olha o comentário deles: que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E qual é o nosso parecer dele também? Talvez seja esse: Jesus foi um grande homem? Foi? Não. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o que diz Hebreus 13, 8? Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a palavra eterna. Nós que frequentamos o ministério aqui já conhecemos bastante disso. Ele já existia antes de tudo. Lá em João capítulo 1, versículo 1, primeiro diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí eu trouxe para vocês a tradução na linguagem de hoje, que diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. No versículo 14 ficou melhor ainda: a palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós, que é Jesus.
Nós não temos nem que procurar Jesus, conhecê-lo como ele era, entenda? Como assim? O homem. De vez em quando você vê uma especulação. Um dia desse, uma pessoa da minha família mandou assim: graças a Deus, com a inteligência artificial agora, eles conseguiram reproduzir o rosto de Jesus através do Santo Sudário. Ele disse: olha, não quero ferir a religião de ninguém, a fé de ninguém, mas o Santo Sudário não é bíblico, não está escrito na Bíblia. Não tem uma referência bíblica que fala da existência do Santo Sudário. Eu creio que uma coisa tão importante assim estaria registrada na Bíblia, mas não vou questionar os outros não, estou falando da nossa fé. Eu tenho que falar da palavra de Deus, só para mostrar que nós não temos que especular como é que Jesus era, se ele era claro ou moreno, alto ou baixo, barbudo ou sem barba, cabeludo ou cabelo curto. Não. O apóstolo Paulo, a respeito do assunto, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, olha o que Paulo diz para nós: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Então eu tenho que conhecer ele na forma eterna, que é a palavra de Deus. Imagine, pensa no Senhor, o que você vai pensar? No homem? Não, pensa na palavra, no que a palavra falou com você. Não estou querendo tirar você nada do lado místico, não. Estou querendo levar você para a realidade, para a palavra de Deus, para você nunca se confundir. Então nós temos que entender que Ele está conosco e quem Ele é. Ele estava caminhando com eles, mas eles não entendiam, eles não o conheceram, como nós também parece que não o conhecemos. Vem um diagnóstico: meu Deus, por que isso? Não, mas Ele é Deus. Está escrito que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Mas parece que esquecemos disso. Entramos em desespero. Deus, por quê? Por quê? Todo mundo tem o seu porquê. Até citei o Dr. T.L. Osborne, um dos maiores pregadores que o mundo conheceu. Mas ele teve o seu porquê também quando ele perdeu a esposa. A esposa era uma mulher de Deus, andava com Deus, Deus levou. E ele não entendia aquilo, minha companheira de campanhas, de cruzadas e tudo, mas e ele ficou para Deus. Por quê? Por quê? Talvez você tenha também o seu porquê. Por quê? Que talvez não estamos olhando as Escrituras, não estamos olhando a palavra de Deus. Mas isso aí tudo eu já falei, tem que correr um pouquinho. Só estou recapitulando para você. E diz assim, versículo 20: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou e partiu, ele lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, e desapareceu-lhes. Aqui nós vamos ter mais explicações. Voltando só um pouquinho, no 27, começando por Moisés, nós temos que examinar as Escrituras. O profeta Oséias, homem de Deus, ele escreveu no capítulo 4, versículo 6, que você conhece bastante, 4:6 de Oséias. Ele diz o que para nós assim: o meu povo, não disse outro povo, foi destruído por quê? Lhe faltou o conhecimento. E nós temos que conhecer as Escrituras. O próprio Senhor Jesus, Mateus 22, 29, olha o que ele diz para nós. 22, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo
as Escrituras. Tudo isso aqui é bem conhecido nosso. João 5,39, o que diz lá? Vamos lá. Examinais o que? As Escrituras, porque vós cuidais nela a vida eterna, e são elas que me testificam. Porque quando você for tentado, você vai lembrar. Lembra o quê? Do que diz a palavra. E você não será surpreendido. Eles estavam desligados. Espera aí, não convinha que o Cristo passasse por tudo isso? Espera aí, eu não disse para vocês, eu tenho vos dito, em mim tem as paz no mundo, e quando vem a aflição, por quê? Por quê? Ué, mas espera aí, ele não me enganou, ele não te enganou, ele disse que nós teríamos aflições. Então o que temos que fazer? Lembrar das Escrituras, lembrar do que está escrito, nos manter na presença dele e não deixar o desespero entrar de maneira alguma. Eu tenho falado que nós precisamos de conhecer mais o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26. Todo culto eu acrescento algo, tá? Como agora eu vou acrescentar já. 14, 26. Ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? Todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Imagine se você tivesse um explicador. Antigamente se usava muito esse nome. A pessoa estava com dificuldade de uma matéria, até a criança, aí tinha explicador. Lembram disso? Né? Tinha um explicador de matemática, né? Sei lá qual era a matéria, lá a pessoa vai, e geralmente ensinava. O pai contratava aquele professor particular para dar aula particular para o filho naquela matéria que ele tenha dificuldades. Puxa, tinha isso. Nós temos um todos os dias conosco. Qualquer dificuldade você fala, Senhor, me ensina. No capítulo 16, aí a matéria nova, não dei no outro, de versículo 13, ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo vai nos guiar. E quando surgirem as adversidades, ou qualquer que seja a luta, nós não vamos perder a paz, nós não vamos entrar em desespero de maneira alguma. Mas não é só, entenda bem, nas adversidades não, até no sucesso. Ué, como assim, pastor Jaime? Vai para o Salmo 57, eu falei que ia entrar nesse assunto hoje, versículo 7, 57, 7. Preparado está o meu coração. Parece que o coração deles não estava preparado. Tanto que eles foram para Emaús. Nós aprendemos que a palavra Emaús quer dizer águas quentes. Vamos frear a cabeça, vamos descansar um pouco. Mataram o nosso Senhor, crucificaram. Nós pensávamos que era Ele que remia Israel. Eles que andaram lado a lado com Jesus, que ouviram os ensinamentos do Senhor, mas faltava algo neles que nós temos. O que falta? Eles não tinham ainda o Espírito Santo como nós temos. Isso foi depois, foi dado para eles. Você vai ver isso. Não dá para dar tudo num culto só. Quando Jesus ressuscitou entre os mortos, ele diz: recebei o Espírito Santo. Deixa eu falar rápido, que eu dei para você, para não ficar só na minha palavra, né? Mateus, João, deixa eu chegar rápido para você, eu dou para você já. Não preparei para quê? Capítulo 20, versículo 19. E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus religiosos, se tinham ajuntado, chegou-se Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei quem? O Espírito Santo. Não é ainda o batismo com o Espírito Santo. O batismo vem no Pentecoste. Aqui é o quê? É o novo nascimento. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos recriados nele. Nós somos recriados pelo Espírito Santo. Nós somos novas criaturas. Eu costumo brincar com a igreja que eu nunca fumei na minha vida. Quem fumou foi o velho Jaime, tinha até o dedo amarelo. Mas quando eu me aceitei Jesus, eu me tornei um novo homem. Então você tem que se envolver com o Espírito Santo. É Ele que te guia em toda a verdade. É Ele que te ensina todas as coisas. E quando aparecerem as adversidades, seu coração, Salmo 57, está preparado.
Preparado para quê? Para não murmurar. Preparado para não questionar Deus. Preparado para enfrentar aquela situação de cabeça erguida. Como eu gosto de citar o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Mas quando eu enfrento, ou entenda bem, o vale da sombra da morte, às vezes vem uma doença que surge, é um problema familiar, um problema às vezes financeiro, mas Ele está comigo. Aí o meu coração está preparado para quê? Para não murmurar, para não questionar, para não ficar procurando o que o mundo procura. Emaús, quer dizer, vou refrescar a cabeça. Não é errado refrescar a cabeça, não. Não é errado descansar. Se você vê, Jesus tirava o seu momento de descansar. O que eu estou dizendo é não perder a paz. E eles perderam. Tanto que depois eles voltam para Jerusalém, que isso vai ficar para os próximos cultos, que Jerusalém quer dizer casa de paz. Aqui Jesus está dizendo, recebam a paz. Primeiro, no versículo 19, ele já fala. No final, disse, paz seja convosco. Aí depois ele vai, entenda, no versículo 21, disse-lhes outra vez, paz seja convosco. Vocês não podem perder a paz, nós estamos andando com Ele, com aquele que tudo pode, aquele que faz o impossível se tornar possível. Não importa se você vai enfrentar, não procure, nem peça a Deus, nem deseje isto, em ter uma dificuldade, mas se aparecer, seu coração tem que estar preparado, e preparado também para o sucesso, para você, já ouviu alguém falar assim, não deixar subir na cabeça, né? A pessoa começa a achar o tal como o rei Saul. Isso foi um comentário que eu fiz. O rei Saul se achava o menor da tribo da casa dele. Quando ele foi escolhido para ser o rei de Israel, ele se escondeu no meio das malas. Mas cadê o Saul? E o Saul estava lá no meio das malas. Ele se apresentou. Mas eu sou da menor tribo, Benjamim era a menor tribo de Israel. A minha casa do meu pai é a menor casa, eu sou o menor da minha casa. E ele foi. E Deus então começou a abençoar o Saul. Saul profetizou, Saul viu que Deus era com ele, mas o Saul deixou alguém, como alguém disse, o pavão entrar. E ele começou a fazer as coisas fora dos mandamentos do Senhor. Ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote. Deus mandou ele numa batalha destruir totalmente os inimigos, ele não destruiu. Mas ali naquele primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 12, o versículo que eu trouxe para a igreja, que me chamou muita atenção, quando eu até estava lendo o nome de Deus, me chamou a atenção. Veja o que diz lá. Primeiro é 15, 2. Então, que Samuel, para que já tinha pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. A tradução na linguagem de hoje fala sobre isso aqui, olha o que ele diz lá. Então, tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em quê? Em honra de si mesmo. O coração dele não estava preparado. A pessoa começa a achar, entenda, que eu sou melhor, porque eu sou mais usado, porque Deus me usa. É verdade. Imagina, eu chego aqui, o cego enxerga em nome de Jesus, e o cego enxerga. Mas eu sou muito usado por Deus, né? Coitado de mim. Meu coração não está preparado, Deus não pode. Deus quer preparar o seu coração. Então, se envolva mais com Deus, se envolva mais com o Senhor. Vamos voltar no Lucas 24, que aqui tem muita mensagem para nós. E ele diz então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Examine as Escrituras, você vai conhecer mais Jesus, você vai conhecer a você mesmo, você vai entender que sem ele você nada pode fazer. Você não vai deixar, entenda como eu falei, o pavão entrar, não vai deixar o orgulho entrar, porque o orgulho precede a queda, e você vai fugir do orgulho como foge do pecado, de qualquer outro pecado. Como um homem santo, como uma mulher santa foge da prostituição, você vai fugir do orgulho. Você vai dizer, não, misericórdia, isso aí é Deus. Você nunca vai se sentir o tal. Você sempre vai se sentir um servo de Deus usado para a glória dele. Isso é importante. Aí chegaram à aldeia para onde ia, ele fez com que ia para mais longe. Às vezes é necessário, ele quer trabalhar mais com você. Não fica zangado se está demorando, não. Deus, você me ensina, eu quero aprender mais, eu quero me envolver mais. Eu cheguei aos 65 anos, faço 66 este ano. E aí eu tenho que pegar, não é fogo estranho, mas falar como falou o sábio, eu não sei nada.
não sei nada, mas quer dizer, se a pessoa achar que já sabe, coitada dela. Deixa ele levar para você para mais longe. E eles constrangeram, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com ele. Deixa ele entrar na sua casa, na sua vida. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, o lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e eles apareceram. Basta para nós hoje. Fica com essa palavra, deixa ele levar você, deixa ele dirigir você, você vai conhecê-lo e você vai ver muito dele. Mas o principal da nossa mensagem, entenda, ele não mudou, ele nunca vai te deixar. Se você está passando por um momento difícil, não entra em pânico, ele está contigo. Se está num momento de glória, louvado seja o nome do Senhor. Tudo é para a honra e glória dele. E aí você vai ter muito mais dele. Amém? Agora nós vamos cantar um pouquinho. Fiquem de pé, por favor. Ô maestro, você sabe qual é a música do Ressuscitou? Isso. Então vamos aplaudir o Rei dos Reis. Amém, glória a Deus. Podem sentar.
Tanto que eu não avisei para ele, mas tem um hino novo agora, entenda bem. E o rapaz do Plasma nos dirigiu para o antigo, mas é o novo agora começou a cantar, mas no outro cantamos. Pessoal, vamos voltar aqui. Antes de voltar, deixa só um testemunho de 58 segundos. É de uma irmãzinha e ela contou a uma jovem sobre dermatite atópica, mas foi na hora que ela sentiu na sexta-feira da paixão a cura dela. Veja que é 58 segundos, por favor. Verde ali, falem. Eu fui diagnosticada com dermatite atópica que não tinha cura. Que é autoimune, né? Sim, e agora na oração minha mão estava bem machucada e fechou tudo. Pega lá para mim, sai da frente aí, Flávio. Que bonito, pessoal. Mostra a sua mão para eles. Tava muito machucada e cicatrizou, já ficou tipo com uma casquinha, como se tivesse sarando. Como se fosse agora, né? Agora eu coloquei a mão e orei e fechou. Jesus, tudo. Que bonito, hein? Você sabe que eu tenho um amigo e ele falou para mim, pastor Jaime, eu fui diagnosticado com dermatite atópica. Ele tem que tomar uma carga de vitamina D muito alta. Você também... Sim, eu tinha que passar um monte de creme, um monte de coisa e nunca tomar sol, não podia. E Jesus foi e tocou nela agora. Jesus é bonito, hein? Glória a Deus, pessoal. Na hora ali, lembra lá de Curitiba, uma senhora com uma ferida na perna aberta lá e na hora foi dentro dos olhos de todas as pessoas. Eu pedi para ninguém fechar os olhos, estendo as mãos, que vocês que vão orar, eu vou concordar com vocês. A igreja orou e diante dos olhos de todo mundo aquela ferida foi assim, foi e fechou. Tem um pastor que se tornou, na época ele era jovenzinho, rapazinho, estava desse pastor Chay. Eu estava presente naquela reunião, eu vi o que aconteceu ali, quer dizer, se impactou ele, chamou ele para o ministério, despertou ele até para o ministério e tudo. Nós temos que nos aproximar mais, ver mais coisas acontecendo naturalmente no nosso meio. Ribeirão Preto, 1989, 88, uma senhora tinha nervo óptico morto, cega completamente dos olhos, dá um grito no meio da reunião, estava enxergando. Não podemos ter um pregador chamado Kenneth Hagin, nós temos lampejos do poder de Deus, nós devemos ter isso toda hora, nós temos que andar mais com Ele, às vezes deixar Ele nos dirigir para mais longe ainda, para aprender dele. Isso não é do pastor. Quando a igreja primitiva sofreu a perseguição muito grande, isso já é antigo, pessoal. Isso já é antigo. Lá no Salmo 2, não é mensagem agora não, rapidinho para vocês, eu tenho falado aqui repetido, o Salmo 2, versículos 1, 2 e 3, diz assim: porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, inúteis, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quer dizer, nós não queremos nada de Deus, não queremos nada da palavra de Deus, não queremos nada com esse povo de Deus. É tão atual hoje, não é? Mas eu estava vendo até um setor de um pregador, um homem de Deus falou: qual foi o império que se levantou contra Deus e se deu bem? Cadê o império assírio? Cadê o império babilônico? Senaqueribe foi e debochou, disse: ô pessoal, o Ezequiel está enganando vocês aí, então, para vocês confiarem no Deus de vocês. Cadê o Deus tal, Deus tal, Deus tal, deuses das outras nações, como se fossem deuses, não tem, só tem um. Aí ele falou do Deus dele: e o Deus de vocês não vão conseguir. Coitado dele. Naquela noite, só um anjo só passou pelo exército dele, 185 mil homens morreram. Na alvorada, toca lá, ninguém acorda. O que é? Que bando de preguiçoso é esse? Todo mundo estava morto, estavam todos mortos. Depois outros impérios, depois o Império Romano, antes dele teve a Grécia foi uma potência muito grande. Depois nós podemos falar do Império Otomano, dominou boa parte do mundo. E outros mais, entenda, o Império Comunista que se levantou, o Império Nazista, Fascista, todos esses que vão surgir vão cair, pessoal. Não dei. Olha o versículo 4, o que ele vai dizer para nós. Ele diz assim, 4, aquele que habita nos céus se ira dele. Os seus zombarão deles, esse comedor de arroz, feijão, comedor de batata, que forem comedores do que for. 5, vai dizer mais. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. 6, diz,
Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte Sião. Aí você vê o 7 para terminar, só. E recitaria o decreto: o Senhor me diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Ninguém vai se levantar contra o ungido de Deus. Então fica só esse toque aqui. Essas coisas vão surgir, sempre vão aparecer, mas nós então precisamos de mostrar que a palavra de Deus é real, que o evangelho é lindo, é maravilhoso. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Quando estávamos fora do evangelho, nós não sentíamos vontade de conhecer a Cristo. Eu não quero ser como esse povo, esse pessoal fanático, esse pessoal maluco, não sei o quê. Mas quando você começa a experimentar o evangelho, você começa a entender que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Vamos entrar rapidinho na mensagem de hoje, que não dá para ir muito longe não. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, um homem de Deus. Então todo o povo tomou Uzias, da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de seu pai Amazias. Esse edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Todo aquele. A Bíblia fala, o Salmo 34, 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, ele buscou, ele cresceu. Ele se tornou uma potência tão grande que a Bíblia diz assim: porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné, o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. O Egito era a nação poderosa da época, e a notícia chegou: olha, a pequena Judá tem um rei, e esse homem, ainda jovem, está sendo um sucesso. É verdade, tem olheiros pelo mundo todo, as coisas vão chegando ali, tem um homem poderoso, um homem forte. Mais ainda, fala o versículo 15, diz assim: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou muito longe. Não sei qual mundo conhecido daquela época, a Europa conhecida, a Ásia conhecida, foi longe demais, muito longe. Então todos ficaram sabendo. Porém, seu coração não estava preparado. Por quê? Versículo seguinte, esse é o triste: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, que era um ofício do sacerdote, não era ofício dele, mas ele se achou nessa condição, ou seja, achava que tinha. Não faça isso. Alguém disse: o céu é o meu limite. A palavra de Deus é o nosso limite. Não vá. Não acrescente nada à palavra, não saia, aqui está, Deus sabe de todas as coisas. Por que era para o sacerdote naquela época? É a mesma coisa. Não procure fazer aquilo que Deus não mandou você fazer, não procure agir fora da palavra. Não vamos entrar em pormenores, mas vamos ficar com essa revelação que Deus está nos dando. O quê? Prepare seu coração, até para o sucesso. Esse homem vai ficar para o próximo culto. Ele chegou, foi repreendido pelo profeta, e ele não aceitou a repreensão, e ele ficou leproso. E a Bíblia diz que ele ficou leproso até quando? Até na sua morte. Mas por quê? Cadê o Deus da Bíblia? Deus não curou? Foi um castigo permanente? Não. Eu citei nos outros cultos, eu falei de um homem chamado Roboão. Esse homem errou, deixou a lei do Senhor, com ele todo Israel, e a Bíblia diz que veio então um homem chamado Sisaque, rei do Egito, e tomou as cidades fortes de Judá. Aí veio um profeta chamado Semaías, é 2 Crônicas 12:5, só ali rapidinho, 2 Crônicas 12:5. Então veio Semaías, o profeta, entenda bem, a Roboão e aos príncipes de Judá,
que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que também eu vos deixei nas mãos de Sisaque. Eu não tive condição, não deu para protegê-los. Mas olha o 6, que é a nossa mensagem. Então, diga, se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Aí falei de um homem chamado, chamado Manassés, que era filho do rei Ezequias. Esse homem se distanciou tanto de Deus, que fala a Bíblia no segundo livro de Reis, 33:9. Olha o que diz, 33:9, segundo Crônicas, 33:9. Acho que travou lá o computador do rapaz. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Eu expliquei porque quando a pessoa está reinando, ela acha, entenda bem, que não é com ela que Deus está falando. Ela chega a dizer: do jeito que eu sou, Deus me abençoa. Veja o carro que eu tenho, veja a roupa que eu visto, veja a comida que eu como, veja a casa que eu moro. Claro que Deus está comigo. Ele mede a comunhão dele pelas riquezas. Coitado dele. A Bíblia diz que ele não sabe que ele é um coitado. Hoje te pedirem a tua alma, não vai levar nada. Veio o versículo 11, diz: olha, pelo que o Senhor trouxe sobre eles, Deus permitiu, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espiais e o amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. Já ouviu alguém falar? A casa caiu. Veio o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E Deus não pôde fazer nada, não pôde ajudar aquele povo. Versículo seguinte diz: e ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus. Nossa parte, o que ele fez? Humilhou-se muito perante seus pais. Aí ele orou e Deus devolveu para ele o reino. Essa é a mensagem. E o Uzias, por que ele não ficou curado? Não se humilhou. Errou, se humilhe. Aí a Bíblia, versículo final, e já vamos orar. Tiago 4:10, leia: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos... Por isso que você vê gente que já pisou na bola, gente que errou muito e está de pé. Por quê? Porque se humilhou diante de Deus, porque reconheceu. Então reconheça que Ele é Deus, Ele é santo. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Jesus é bom, pessoal, nosso Deus é bom em todo o tempo. Antes de fazer qualquer oração, eu queria que você colocasse a sua vida no altar de Deus. Senhor, onde eu tenho errado? O Senhor sabe tudo. Eu contei o testemunho que eu li de uma pessoa, é que essa pessoa errou muito, muito mesmo. E ela disse que preparou um discurso para falar com Deus. Preparou um discurso para falar com o Senhor. Senhor, eu fui sujo, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E quando ela chegou diante de Deus, ela disse que olhou para o céu para orar, abaixou a cabeça e disse: Deus, misericórdia, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Fecha os teus olhos. Pai, o Senhor sabe quem tem ido muito longe. O Senhor sabe quem tem se afastado de Ti. O Senhor sabe quem está, Deus. É do púlpito da igreja, Deus, é lá na porta da igreja. É quem está pela TV, pela rádio, pela internet. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades. Nesse dia da lembrança da vitória sobre a morte, não deixe a morte te prender. Nós saímos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos da morte para a vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Diga a Deus: eu quero a vida eterna. Eu quero a tua vida. Fale para Ele. Deus, você sabe tudo a meu respeito. Onde errei, onde tenho errado. Mas Deus, eu não quero continuar assim. Deus, eu quero a vida eterna. Eu quero a tua vida na minha vida. Fale para Ele. Deus, eu quero a santidade na minha vida. Eu quero comunhão, Deus. Eu quero andar contigo. Santidade no meu olhar, no meu pensar, no meu querer, no meu agir. Agora é a hora de se humilhar diante dele. Deus, eu preciso. Ele quer suprir todas as suas necessidades. A Bíblia diz que Ele quer te levar simplesmente à posição de honra. E se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, tome agora. Em qualquer lugar, seja você brasileiro, seja você argentino, americano, russo, judeu, árabe, ou asiático, africano, europeu, pouco importa. O que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Diga para Ele: me salva. Ele vai te salvar. E Jesus, eu te peço, Senhor, toque nas pessoas que estão enfermas.
Na sexta-feira da paixão, no sábado de aleluia, o Senhor fez grandes coisas. Pessoas que estavam com dificuldades nos movimentos foram curadas no nosso meio. Estenda as tuas mãos. O Senhor tocou na moça, meu Deus, com a dermatite atópica. Meu Deus, toca na pessoa que está com vitiligo, que está, Deus, com psoríase, que está com uma alergia, que está com câncer de pele, pode ser até um melanoma terrível. Deus, vem agora. Meu Deus, na pessoa que está perdendo a visão, que está perdendo, Senhor, a audição ou a fala. O Senhor não deixou de curar os cegos, surdos e mudos, paralíticos. Na pessoa que está com dificuldade nos movimentos das pernas, dos braços, da coluna travada, qualquer que seja a doença, artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, alguém diz que é da idade, meu Deus, o Senhor renova nossas forças. Vem agora, vem no cardiopata, vem no doente renal, no doente hepático, vem na pessoa que o problema é emocional, é psíquico, é a depressão, é o pânico, a ansiedade. Deus, é agora, essa pessoa está travada, destrava essa pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus. Essa que anda muito ansiosa por causa da vida financeira, Deus, abre as portas e coloca a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Unindo a minha fé com a fé deles, eu levanto a minha voz, me dirijo ao mal dizendo: saia. Agora você manda o mal embora. Você sabe qual é o mal que está no seu corpo, manda esse mal embora, essa dor embora. Você sabe onde está a dor, você sabe onde está a doença. A minha fé está unida com a sua fé, e eu digo agora: ouvido surdo se abre em ouça em nome de Jesus. Ouvido está cega, curta, embaçado, enxergue agora em nome de Jesus. Eu digo ao mal que está na junta, nas articulações, nos movimentos das mãos, dos pés, das pernas, dos braços, da coluna, da cervical, da lombar. Eu digo ao mal: sai agora. Onde estiver o mal, é do alto da cabeça, a planta dos pés, é o câncer. Eu digo ao câncer que vai embora, é o câncer que voltou, não vai voltar, não vai continuar. A remissão é completa. Saia, retroceda, suma. Nós determinamos, nós exigimos todo mal que está no sistema imunológico, todo mal que está nas vias aéreas, nas vias respiratórias, sai agora. O cansaço que essa pessoa está tendo, vai embora. Nós mandamos, exigimos, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. É Ele quem sara todas as suas enfermidades. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças, levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Aleluia. Digo: obrigado, Senhor. Eu recebo a minha bênção, eu tomo posse dela em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Olha, o tempo hoje é curto, você não pode ser tímido. Qualquer que for o movimento nas mãos, mexa. Nos pés, nas pernas, nos braços. Lembra que o missionário fala? Todo mundo faz assim, ó. Vai. Abençoe seu corpo agora em nome de Jesus. Veja aí, ô pastor Jaime, consegui levantar o braço, mexi a mão sem dor, mexi o braço sem dor, mexi a perna sem dor. Quem é que pode mexer sem dor aí, que pode dar o testemunho? Levante a mão. Não seja tímido, nada de timidez não. Quem é que saiu agora em nome de Jesus? Não deixe de contar. E olha, você que está com dor lombar aí, não negue o testemunho que Jesus deu para você, essa bênção agora. Vá lá, faz aquele movimento que você não conseguia fazer e saiu. Levante a mão, conte em nome de Jesus. Não pode ter timidez, acanhamento. Bem rapidinho, pessoal, que o tempo hoje é curto. Vai que o nosso Deus é Deus de maravilhas. O meu pai trabalha até o dia de hoje. Quem é que está movendo nas mãos aí? Isso. Quer ver uma coisa? Tira, não precisa falar no microfone não, porque eu estou com um tempo bem curtinho agora. Quem pode testemunhar? Pastor, saiu a dor do perna, do braço, tá com... Só levante a mão assim. Quem saiu dor? Fica com vergonha de falar. Faz assim. 1, 2, faz assim. 3, tem que mexer a mão. Aqui 4, 5, 6. Levante a mão assim, por favor. 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver como eu sou, é tímido. 10, assim. Quem mais? 11. Glória a Deus. Não, sua vida à frente. Tem lá atrás ainda? Mas tem mais alguém? Você vê como é que é? O que foi? E quem era muito sério mesmo, que estava com vergonha, mas agora você estava muita dor, e há muita dor mesmo, que saiu essa muita dor agora. Quem estava com muita dor aí? Fala aqui na frente, pega aqui hoje, Joaquim. Eu pensei que tu ia pegar o lado mais difícil. Estava com muita dor na coluna, que não estava podendo nem me mexer quando levantei, mas agora eu estou bem.
Nem conseguia se movimentar. Fazia assim, estava Eu muito sei, bom. pessoal, nós não oramos por orar, não. E se eu fico aqui, se eu tivesse mais tempo, eu ia perguntar, você viu quantas pessoas levantaram a mão e dando testemunho? Você perguntar da visão, coloque a sua fé em ação e tem que testemunhar. Eu não perguntei, mas você diz, rapaz, eu fui na igreja hoje, minha visão clareou. Olha, eu tinha uma alergia, ele falou de uma menina lá que teve, na hora cicatrizou também. Quer dizer, não espera o pastor, não, tem que falar para as pessoas, tá bom? Sentem por causa do horário, que está bem em cima mesmo. E diretor, me dá a novela da vida real, por favor. Em 2020, Rafaela conhece a Igreja da Graça. E neste mesmo período, ela começa a sentir fortes dores na região da barriga. Não conseguia fazer praticamente nada. Eu ficava mais deitada, ficava assim mais isolada, porque eu não conseguia lavar louça, não conseguia limpar a casa. Sentia muitas dores no pé da barriga, fazia nada em casa, não dormia à noite, chorava muito. Resolvi procurar a ginecologista. Aí ela pediu alguns exames. Quando eu mostrei o exame, a ginecologista falou que era uma doença que não tinha cura. No exame, foi diagnosticado que Rafaela tem endometriose. Que o nosso útero, os ovários e as trompas. O útero ele é revestido externamente pela serosa. Aqui dentro nós temos o miométrio e essa camada interna é o endométrio. Então, quando essas células do endométrio elas saem, se implantam fora, como por exemplo nos ovários, é isso que é caracterizado por endometriose. A causa da endometriose até hoje ela é desconhecida, mas a gente sabe que existem múltiplos fatores que podem contribuir para o seu desenvolvimento, como fatores genéticos, ambientais, hereditários. A qualidade de vida da mulher pode ser muito afetada na endometriose. Às vezes é incapacitante, impede as mulheres que têm esse problema de desempenhar as suas atividades no dia a dia. E é comum de termos quadros de dificuldade para engravidar nas portadoras de endometriose. Ela falou assim que não tinha cura, eu ia ficar sentindo isso pro resto da vida. Eu fiquei com medo, porque eu fiquei com medo de não ter mais filho, fiquei muito triste mesmo. Desolada, Rafaela busca orientação com a irmã Lúcia, uma obreira voluntária da Igreja da Graça. Aí chegando lá, a gente começou a conversar e eu expliquei a situação para ela. Aí ela me chamou para orar. Quando ela estava orando, ela pediu para mim colocar a mão na região onde eu sentia dor e eu coloquei. Ela se levantou já com outro sombrante e eu falei para ela, você crê que você foi curada? Eu saí com a certeza que eu estava curada, porque eu não sentia mais dor ali no momento. Então, quando eu cheguei lá em casa, eu falei assim, eu vou fazer as coisas para saber se eu vou sentir. Aí eu comecei, lavei a casa, lavei roupa, lavei louça, fiz tudo que eu não estava fazendo. Para confirmar a bênção, Rafaela realiza um exame de ressonância magnética, 12 dias após sentir que estava curada. Eu já falava, mãe, eu vou fazer esse exame, mas eu tenho certeza que eu não vou ter mais nada, porque eu já sou curada, que eu não sinto mais nada. Eu vou fazer, que é para levar para a médica ver. Quando eu cheguei lá, ela falou, que estranho, você estava com essa doença e aqui não deu nada na ressonância. Eu fiquei assim, meu Deus, milagre acontece mesmo. Então eu fiquei muito feliz, foi motivo para comemoração. E falou para mim que os resultados dos exames que ela já estava com eles em mão tinham dado negativo. E que Deus tinha curado ela daquela doença. Deus curou ela, Deus libertou ela e também com esse milagre que Deus fez, a gente começou a ir para a igreja e hoje em dia, graças a Deus, a família da gente somos tudo completa na graça do Senhor. E em todas as minhas orações eu agradeço a Deus, eu sou muito, muito grata a Deus. E a Ele toda a honra e toda a glória. Senhoras com endometriose, ele não mudou não, é o mesmo ontem, hoje estará eternamente. Mas chega lá, ela falou, acontece mesmo, né? E as pessoas não desse jeito, lembra que eu falei no início, a pessoa está lá de fora, não vê graça, o evangelho parece que não tem nada, não, se eu for falar, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, mas com o tempo a pessoa vai notando que estar com Cristo é incomparável, Ele é o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Glória a Deus, que esse Deus é lindo e maravilhoso. Vamos responder às perguntas do povo de Deus. A primeira pergunta, por favor.
Pastor, como impedir que o coração se esfrie? Lembra, sempre perto do fogo de Deus. Pergunta boa. E tem gente que deixa, irmão. Não pode. Nós entramos, às vezes, num comodismo, que nós somos de Deus, mas não paramos para orar. Estamos na igreja, não estamos praticando nenhuma iniquidade, aparentemente, temos uma vida, vamos dizer, certinha, mas não, nós precisamos de estar na presença de Deus. Olha o Daniel, 3 vezes no dia, o que ele fazia? Dobrava os joelhos e orava. Quer dizer, esse homem manteve o coração dele aquecido. Veja o salmista do Salmo 119, versículo 164. 7 vezes no dia, o que ele fazia? Louvava a Deus. Nós temos que olhar para esses exemplos. O coração, então, nunca se esfria, perto do fogo de Deus, sempre na comunhão com o Senhor, tá bom? É muito importante o que você acabou de ouvir. Imite esses homens de Deus. Segunda. Pastor, por que muitos cristãos que pregam a paz não a praticam? Mas você vai encontrar, irmão. Não tem que olhar para quem não pratica, tem que olhar para quem pratica. Você vai encontrar gente que prega a santidade e não vive santidade, não é verdade? Mas eu estou aqui pregando, a pessoa levanta aqui, conta um caso aí, se for verdade, eu tenho que... Nada disso. Ou então vou começar a gritar, discutir, é o filho do diabo, não sei mais o que, se for verdade que a pessoa está falando. Quer dizer, aí eu estou ferindo, quer dizer, aí vocês vão ficar do meu lado, aquela pessoa que aparentemente vai ser humilhada, vai ser como louca, mas se ela está falando a verdade, eu que sou envergonhado no mundo espiritual. Então, não olha para ninguém não, olha para Jesus, o autor e consumador da fé, tá bom? Hebreus 12, 2. Ele é o seu exemplo, o seu padrão. Vamos abrir o coração, por favor? Pastor, há tempos oro a Deus pela libertação do meu tio. No entanto, não tenho uma resposta do Senhor. A cada dia, ele parece que fica mais dominado pela dependência do cigarro e temo muito pela vida dele. Sei que posso vencer essa situação em Deus, mas preciso de ajuda. Por favor, como devo proceder? Olha, o caso dela é muito importante, não é só o cigarro, é o álcool. Nós oramos, às vezes, de maneira errada. Temos que orar pelo novo nascimento. Se a pessoa tem o novo nascimento, ela não vai aguentar o cheiro do cigarro. Ela não vai aguentar olhar para uma pessoa, entenda bem, com olhar assim, maldoso, porque ela nasceu de novo. Ela tem a natureza de Deus nela. O que nós falamos aqui naquela primeira parte? Receber o Espírito Santo. Ore pela conversão dele. O cigarro, naturalmente, ele vai deixar. Pode ter certeza disso. A pessoa toma uma decisão agora, repreende, é um demônio, deixa de repreender, demônio que domina ele nesse vício. Está quebrado o teu poder, eu começo a declarar que ele é do Senhor Jesus, é tu e a tua casa. A Raabe, ela disse, a casa do pai dela, não sei se é da parte do seu pai, casa da minha mãe, então é tio também, tia. Você pode colocar diante de Deus. Ore pelo novo nascimento, tá bom? Um testemunho que vem da Rússia, você que ajuda como patrocinador, veja só que bonito. A cada dia o agir de Deus na Rússia alcança novos lugares e pessoas que ficam maravilhadas com tamanho poder. E tão bom quanto receber a bênção é comemorá-la com os irmãos na fé. Olá, Dr. Soares e a todos os meus irmãos da Igreja da Graça no Brasil. Sou Vera Verovna e moro na Rússia. Infelizmente, passei por um período qual minha filha estava muito debilitada e também com pressão arterial descontrolada. E isso quebra o coração de uma mãe. Pensei em oferecer algum remédio, mas em seguida tomei a atitude de orar e pedir que Deus tocasse nela. No dia seguinte, quando vi o semblante da minha filha, fiquei surpresa e alegre, pois a oração foi respondida. Deus é maravilhoso. Assim como nossos irmãos no passado foram fiéis no Evangelho, sejamos também. Afinal, a nossa recompensa está chegando. E vale, né, pessoal? Então você que é um patrocinador, continue fiel. E hoje tem a cartela nova. Quem está sem ela ainda pode pedir. Os obreiros passem lá que eu estou com um horário bem curto. Se você tem vontade de ser, se inscreva. A inscrição é essa que está na mão deles, igual essa aqui. No verso faz um pedido de oração para o missionário orar. Essa cartela tem a oração, tem a revista, tem a oração e tem as contas. Pode pedir que a maioria que não der, só dê a partir de sexta-feira. Pode pedir, não fica com vergonha de pedir não, tá bom? Mesmo que não seja patrocinador. E você de casa, pega aí as informações aqui no QR Code, abre o celular na câmera, pegue todas as informações. O pessoal da rádio, anote aí, Bradesco 3378-2, conta 29315-6. Bradesco 3378-2, conta 29315-6. Banco diferente, você acrescenta o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus e o CNPJ 30902-803-0001-00.
pode fazer um Pix com o CNPJ, tá bom? Pode também nas lotéricas. Vá à lotérica e diga doação para o Show da Fé, código 3091-2065. Não deixe de fazer isso não, você está ajudando a evangelizar o Brasil e o mundo. E esses dias nós começamos aquele período mais difícil, né? Que temos as maiores despesas da igreja. Então sentir de fazer algo especial é até uma resposta de Deus. Pode ter certeza que é uma resposta de Deus. Eu creio e agradeço em nome de você que ajuda a fazer esta obra. Deixa eu dar uma benção pessoal de casa, Pai. Abençoe o dizimista, o ofertante, o patrocinador e não deixe faltar o que ele faz pela obra. Ao contrário, que ele prospere em nome de Jesus. Amigos, Salmos 51, versículo 4, o rei Davi tinha caído em adultério com Batseba, mas ele foi diante de Deus para resolver o problema com Deus, porque ele pecou somente contra Deus. Veja que ele orou e foi perdoado, hein? Se ele tivesse mentido, não teria sido. Contra ti somente pequei. Fiz o que a teus olhos é mal, para que não seja justificado quando falar, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Quer dizer, ele reconheceu. Ela, uma senhora distinta, não deveria estar se banhando no terraço em frente à casa do rei só para provocá-lo, né? A pessoa às vezes acha que o erro é das duas partes. Com parte de Deus que ele foi contra ti eu pequei, mas eu fui induzido dessa coisa. Não se faz essas coisas de jeito algum, a indução ao erro. Esse final de semana vai ser abençoado em São Paulo. Eu vou fazer sábado 3 reuniões, 9, 14 e 18, e domingo 7, 9 e 11. Depois o pastor Jean fará 14, 16 e 18 horas, preparação para a Santa Ceia, que é do próximo final de semana, o outro. E você deve vir para se preparar. Outra coisa importante é que nós vamos estar fazendo campanhas em Curitiba no dia 1º de maio. Está faltando muito tempo, mas põe já no seu andar do seu calendário para você vir participar. Vai começar às 8 horas da manhã na sede social do Paraná Clube, é Presidente Kennedy 2377. Festa linda que você não deve perder de jeito algum. Outra coisa importante é que o nosso Deus, quando Ele põe na Bíblia uma direção dessa, e se você está se julgando aí porque, examine bem se foi você que provocou a coisa. Quem provocou tem que abrir o coração e falar, tá bom? Para não se dar mal depois. E aí Deus resolveu o problema de Davi. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.